Bom dia, meus amados, minhas amadas, né, que participam aqui junto comigo do canal Família Algodão. Aqui sou a Mamãe Algodão do canal Família Algodão. Você que não nos conhece, eu vos convido a entrar no nosso canal, se inscrever, deixar seu like, seu comentário, que será muito bem-vindo. Terei o prazer de responder a todos, né? Assista nossos vídeos, é um canal, né, que a gente coloca de tudo lá. E esse ano, como eu já falei, Deus colocou desejos diferentes no meu coração e eu quero estar passando para vocês. Quero estar falando mais da palavra do nosso Senhor, nosso Deus, e quero estar orando por você, né? Então deixa seu nome para oração, para me pôr no meu caderninho de oração, deixa seu nome, deixa, se quiser expor a sua necessidade, se não quiser não precisa também, né? Porque o nosso Deus ele sabe, e eu estarei orando por você. Eu quero ler aqui com você, nós começamos a ler o livro de Gênesis, né? Então eu quero ler com você mais algumas coisinhas aqui que diz a palavra do Senhor. Nós lemos até o versículo 5 do livro de Gênesis, capítulo 1, e daí agora eu quero continuar. Então o 4 aqui. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a sua expansão de céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Olha só, no primeiro dia e no segundo dia Deus já fez tudo isso, né? Então imagina o que ele não pode fazer na tua vida, em questão de minutos, em questão de segundo, basta você crer, né? Então imagina. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Bom e bonito, né? Porque é lindo, né? Vamos quando a gente vai pra praia, os mares, né? Que né? É maravilhoso tudo isso que Deus fez. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, a árvore frutífera e dê o fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífica, cuja semente está conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Olha como Deus é detalhista, né? Ele fala que haja, e aí ele explica que houve tudo isso que ele falou, da maneira que ele falou, sem acrescentar e sem tirar nada, né? Então aquilo que Deus falar para tua vida está determinado, né? Ninguém vai acrescentar nada e nem tirar nada. Se há uma promessa do Senhor para tua vida, ela vai se cumprir. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver a separação entre o dia e a noite. E seja, essa parte aqui é muito forte, gente. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, os luminares, gente, que está no céu, eles servem para sinais. Tem gente que não acredita em sinais. Eu acredito em todos os sinais que Deus mostra, né? E tem gente que não acredita nos sinais, e tem gente que nem percebe os sinais que estão acontecendo aí na natureza, né, no nosso mundo, não percebe o mundo espiritual que é tão paralelo conosco. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Mas você que é espiritual, você que busca de Deus, você que tem um chamado, você que é escolhido, você tem sentido. E nós vamos falar muito nesse canal sobre isso, sobre sentir o que está acontecendo, porque é muito forte o que a gente sente. E aqui o Senhor já deixou um segredo revelado para nós. Os luminares, a estrela, o sol, a lua, elas servem para sinais para determinados tempos. Então, preste atenção, observe, fique atento, pesquise, leia, né? Porque é sinal para nós que cremos. E para nós quase fechar aqui, né? Nós vamos ler o capítulo inteiro. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face e a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei as águas, os mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso também era bom. Olha que maravilhoso, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá vendo? E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Tudo que é verde é mantimento, gente. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 7º dia. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha só, e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O que Deus quer dizer aqui nesse finalzinho, gente, a vida não é só correr, não é só trabalhar, né? Tem um momento que eu e você precisamos parar, descansar, buscar mais de Deus, buscar a nossa essência, buscar o conforto para nossa alma, não somente o conforto físico, porque nós trabalhamos para adquirir este conforto físico, mas nós temos que parar, achar o nosso 7º dia, né? E parar, descansar, meditar, pensar nas coisas de Deus, buscar um conforto, um alento para nossa alma, para nós conseguirmos nos manter firmados, porque olha, gente, as coisas estão ficando estreitas, está ficando difícil, e só vai aguentar quem estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo. Então, para isso, dá um tempinho, respira fundo, dá uma descansada na tua mente, no teu corpo, né? Pensa mais nas coisas do alto, para que você seja alcançado com essa paz aqui, ó, de descanso do Senhor, tá bom? Um beijo da mamãe algodão e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de deixar o seu nome para oração, que eu estarei orando por vocês logo mais ali no meu caderninho, tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo.